Por que você diz isto? Sabe, Dona Débora, a gente passa por tantos problemas e por tantas dificuldades nesta vida, que se não tivermos uma fé, ou algo maior que nos auxilie a superar as dificuldades ou ainda que nos ajude a entender o que está nos acontecendo, seria muito difícil. E a doutrina espírita faz isto muito bem, porque ela não permite que ninguém tenha uma fé cega, mas estimula todo mundo a estudar os seus livros, os seus ensinamentos e aprender cada vez mais. Se a senhora lesse alguns livros da doutrina espírita, eu tenho a certeza que a senhora também iria gostar muito. Aqui mesmo nesta casa, olhar a situação deste povo. Eu te garanto, Dona Débora, que se eles tivessem esta doutrina no coração, nada disto estaria acontecendo assim, tudo seria bem diferente. Por que você diz isto, Rosa? Você não acha que o que a gente passa já está escrito por Deus? Deus me livre, Dona Eglê. A senhora acha então que Deus ia querer que o Aguinaldo tivesse a vida que ele tinha? A senhora pode acreditar numa coisa destas? Será que Deus iria querer que algum dos seus filhos fosse mexer com estas porcarias de drogas e se matar deste jeito? Olha, Dona Débora, eu acho que a senhora pode colocar esta culpa nas costas de qualquer pessoa, menos nas costas de Deus, porque ele não tem culpa nenhuma nisto. Pensando deste jeito, acho que você tem mesmo razão. É claro, Deus é bom Pai e quer que todos nós sejamos felizes. A gente é que estraga tudo com as nossas atitudes. O próprio Aguinaldo, por exemplo, a senhora acha que se ele tivesse Deus no coração ele teria mexido com estas porcarias, teria feito tanta loucura e até se matado? E claro que não. Isto é coisa das forças das trevas, isto sim. Deus me livre, Rosa, e, supersticiosa, benzia-se novamente, não digo uma coisa destas. Mas eu tenho que dizer porque é a pura verdade. A tentação está aí em todos os lugares, nós é que temos que dizer não para ela. A senhora acha que eu também não tenho muitas tentações diariamente? É claro que eu tenho, só que eu digo não, continuo firme no meu trabalho, que é muito humilde, mas que eu faço com muito amor e daqui eu tiro o sustento da minha família. Sabe, Dona Débora, quando a gente começa a pensar e agir assim com honestidade e retidão, Deus abençoa que aos poucos até as tentações vão diminuindo, porque a gente não dá confiança para elas, mas se dermos uma colherzinha de chá, elas voltam com a força toda. E por isso que Jesus disse: orai e vigiai, lembra? Lembro sim, isto está na Bíblia, na vida de Jesus. Pois é, está lá, mas a gente tem que seguir. Engraçado, Rosa, eu nunca havia pensado deste jeito. Será que você poderia falar com aquela senhora para ver se ela pode nos ajudar com a minha irmã? Será que ela vem? Acredito que sim. Depois de amanhã eu vou me encontrar com ela no centro, dou o seu recado. Tenho a certeza que ela vai nos ajudar sim. Débora, sem saber por que gostou muito de ter tido esta conversa com Rosa, saiu da cozinha feliz, levando no coração uma esperança nova. Deus vai nos ajudar de uma forma ou de outra, ele não disse que quem batesse na porta esta se abriria. Então é isto que eu estou fazendo, e tenho a certeza que ele vai nos abençoar, e a minha Nossa Senhora da Medalha Milagrosa vai me conceder esta graça. Rosa continuou como sempre, terminando seus trabalhos e deixando tudo em ordem antes de sair. Capítulo 8. Quarta-feira às 7h30 pontualmente fechavam o portão do Centro Espírita Chico Xavier, e davam início aos trabalhos da noite. Rosa, que havia chegado na última hora, por ter saído muito tarde do serviço, viu Dona Ana de longe e apenas cumprimentou-a com um leve sinal da cabeça, pois os trabalhos já iam começar. Após a prece de encerramento, dariam início aos passes. Vovó Ana dirigiu-se à pequena sala reservada para este mister, cumprindo assim muito feliz com o seu trabalho sublime de levar ao próximo o alívio de todas as dores do corpo, da mente e do espírito. Na saída, vários confrades se reuniam para agradável palestra. Foi aí que Rosa aproveitou o ensejo, e dirigiu-se a Dona Ana. A senhora é a Dona Ana, não é mesmo? Sou sim. E você é nossa companheira de trabalhos e bastante assídua pelo que tenho observado. Já te vi várias vezes auxiliando nas sopas de domingo também. Sou eu mesma.
respondeu Rosa. Em que posso te ser útil, minha filha? Dona Rosa, eu venho te pedir que ajude a minha patroa. Por quê? O que aconteceu? A senhora conhece ela também, eu vi quando a senhora estava no enterro do Aguinaldo. Você trabalha na casa da dona Judite? Trabalho, e devo confessar à senhora que a minha patroa está precisando de ajuda mais do que ninguém. Desde que o filho morreu de forma tão trágica que ela não conseguiu mais se recuperar, coitada. Coitada mesmo, pois se ela pelo menos tivesse uma crença, uma fé, uma forma de se apoiar em algo mais além desta vida material seria bem mais fácil. E, Dona Ana, naquela casa se tem uma coisa que não existe mesmo, é religião, de forma nenhuma. Lá eles se lembram de tudo, não passam falta nem necessidade de nada. Se a senhora soubesse, é até desperdício tudo que entra naquela casa, só que religião, fé em Deus e amor ao próximo são palavras que não existem jamais. E o que você acha que eu posso fazer? Como posso ajudar? Pois, pelo que eu me lembre, no velório do rapaz ela nem queria que a minha oração fosse feita. Aliás, eu só pude rezar por pedido, compreensão e consentimento de uma irmã dela, que estava lá no momento. Pois é ela mesma que pede a sua ajuda a Dona Rosa. No momento é a única pessoa que ainda suporta estar perto da Dona Judite. Minha filha, não me diga que depois de tanto tempo as coisas ainda estão desta forma. Estão bem piores do que a senhora pode imaginar. Naquela casa ninguém mais se entende nem se tolera. O senhor Amarildo, acho que não suportando mais a tristeza que sentia e o estado perturbado de saúde da mulher que não consegue acompanhá-lo mais a nenhum lugar, procura se distrair como pode de noitadas em noitadas, sempre chegando em casa cada vez mais tarde. Já até separou o quarto que tinha com a dona Judite, alegando que ela no seu desvario não o deixa descansar nunca, e que ele necessita estar bem no dia seguinte para trabalhar. Às vezes até passa dias sem vê-la, não se interessa mais pelo que lhe acontece. Mas isto que você está me contando é muito triste, minha filha, pois quando algum problema sério nos acontece como foi o caso desta família, aí sim é a hora de todos se unirem para tentarem resolver o problema da melhor forma possível, e o casal, na perda de um filho deve se unir ainda mais, para poderem juntos suportar a prova tão rude. No começo ele tentou, Dona Rosa, mas como ele via que a Dona Judite não queria saber de reagir de forma nenhuma, aí sim ele desistiu. Tentou de tudo, médicos, enfermeiros, terapias, viagens para fora do país, mas nada surtia nenhum efeito. Parece que ela cristalizou a cabeça no filho apenas, e não consegue esquecê-lo, nem sequer entender o que aconteceu, muito menos aceitar. Ultimamente, Dona Ana, parece que ela está enlouquecendo de vez, pois muitas vezes ela fala, comenta e pergunta coisas como se ele não estivesse morto. Pergunta se ele veio para jantar, diz que só vai comer na hora que ele chegar, Deus me livre, mas acho que ela vai acabar enlouquecendo. E quem está cuidando dela agora? Bom, eu e a outra funcionária, a arrumadeira, fazemos o que podemos, o que está no nosso alcance, mas da família mesmo. A única pessoa que ela chama muito, a única pessoa de quem ela pede a presença é a própria irmã, Débora, que é um anjo de boa, e tem feito tudo o que pôde para ajudá-la, estando com ela a maior parte do tempo possível, e foi ela que, lembrando-se da senhora e da paz que a senhora conseguiu colocar no velório depois da sua oração, resolveu pedir sua ajuda, e a ajuda da doutrina espírita, porque com as suas amigas da religião católica elas não conseguiram nada. Pois a dona Judite gritava e tocava todo mundo de lá, não querendo saber de ver nem de ouvir ninguém. Dona Ana, como eu estou dizendo, a situação naquela casa não está nada fácil. A senhora acha que pode fazer alguma coisa? Acho que nós sempre podemos fazer alguma coisa pelos mais necessitados, minha filha. E Deus permita que a gente, junto dos espíritos amigos que nos acompanham, possamos auxiliar esta família tão necessitada de fé, de amparo, de oração e de religião. Eu acredito que a doutrina espírita, que tão bem nos explica a sistemática da reencarnação, a lei bendita de causa e efeito, e a grande misericórdia de nosso Pai, conferindo-nos sempre nova chance,
há de levar para aquele lar o auxílio e a luz necessária. E como a senhora vai fazer isto? Ainda não sei, Rosa. Vou rezar pedindo a proteção de Jesus e dos nossos mentores espirituais para este caso, e depois me comunico com vocês. Eu gostaria muito de ajudar também, no que fosse necessário. Você pode e deve nos ajudar sim. E o que eu posso fazer? Bom, em primeiro lugar, você vai começar a fazer preces dentro daquela casa todos os dias, se possível com todas as pessoas que você consiga. Isto não é difícil, eu posso fazer. Que mais? Gostaria que você lesse um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, antes de fazer cada oração, pedindo que os bons espíritos te assistam e protejam este lar, afastando todas as perturbações. Se você puder, seria muito bom se estas orações fossem feitas perto de Dona Judite. Será que tem jeito? Ela precisa estar acordada ou pode estar dormindo? Pode estar dormindo, por quê? Se fosse para rezar junto dela acordada, acho que não conseguiríamos não, pois ela detesta reza de qualquer tipo que seja, não deixaria mesmo. Mas se pode ser dormindo, então fica fácil porque ela dorme a maior parte do dia com os calmantes que bebe. Então é isso mesmo que vamos aproveitar. Quando ela estiver dormindo, você aproveita e faz uma oração junto dela, com quantas pessoas você puder juntar. E se não tiver ninguém disponível na hora, faça prece da mesma forma sozinha. Eu tenho a certeza que Jesus e os mentores espirituais irão nos ajudar. Enquanto isto, eu vou pedir orientação à espiritualidade, para saber qual a melhor forma de agirmos. Assim que puder eu te telefono. Deixe marcar o número do telefone dela. Rosa volta para casa muito feliz, e com bastante esperança de que elas possam juntas fazer alguma coisa de bom para aquela família. Capítulo 9. Vovó Ana volta para casa, junto de seus filhos, na certeza de que, de alguma forma poderão ajudar aquela família tão necessitada. Conversando com seu genro e a sua filha, medita em voz alta. Meus filhos, o pior mal que existe, a pior doença é daqueles que não querem enxergar suas próprias atitudes erradas, e fechando os olhos para todos os tipos de ajuda, seja da terra ou da espiritualidade, continuam errando e errando cada vez mais, como se um erro do passado justificasse mais erros hoje. O que é isto, mãe? Do que a senhora está falando? Dizia Marisa. A senhora está meditando em voz alta ou está falando com algum espírito, hein, dona Ana? Brincava Antônio, seu genro. Não, meus filhos, aqui na Terra já existem problemas demais para serem discutidos, para podermos tentar ajudar. É isto que me preocupa neste momento. Vocês se lembram dos pais do Aguinaldo, aquele menino que morreu de acidente há alguns meses atrás? Claro que sabemos, dona Ana, disse Antônio. Como a senhora sabe, ele era bem famoso no bairro por todas as arruaças e perturbações que sempre criava para todos. Se a senhora quer mesmo saber, a morte dele foi um alívio para todos nós, pois depois disto parece que até seus companheiros ficaram mais quietos, mais calmos, ou até quem sabe resolveram mudar de vida. Não fale desta forma de alguém que já não está mais entre nós, meu filho. Dona Ana, de que jeito a senhora acha que eu devo falar daquele marginal, daquele drogado que preocupava todos nós? Que vivia ameaçando nossas famílias. Deus me livre de gente como ele. Antônio, jamais julgue o próximo com tanta severidade. Ninguém sabe o que o destino nos reserva, e que prova deveremos passar. Não julgue desta forma para que, mais tarde, você mesmo, ou até um de seus filhos, não tenha como juiz de seus próprios atos alguém tão severo e implacável. De gente assim eu quero distância, dona Ana. Isto é uma praga para a sociedade. Eu acredito que são apenas almas perturbadas que necessitam muito do nosso amparo e da nossa ajuda. Se todos virarmos as costas para os mais necessitados, como eles se reerguerão? Não é assim que nós estamos aprendendo na doutrina espírita. Você já não leu no Evangelho que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, os desesperados e os desajustados? Então, na hora de ler e comentar é bom, mas na hora de demonstrarmos que realmente entendemos a lição,
e que estamos dispostos a segui-la e exemplificá-la, aí nós somos rigorosos e severos. Dentro das muitas vidas que já passamos, quem pode dizer que nunca errou? Será que diante dos nossos muitos erros passados nós conseguimos nos reerguer sozinhos? Acredito que não. Para nos reabilitarmos diante das nossas próprias fraquezas é preciso muita força de vontade, mas também a ajuda de alguém que já aprendeu a amar de forma maior, que entende as fraquezas da humanidade em vez de julgar, e que está sempre disposto a ajudar a todos a se reerguerem, a reiniciarem de novo suas trajetórias de volta ao Pai. Sabe, Dona Ana, eu aceito tudo isto que a senhora diz, entendo que talvez eu seja realmente muito severo, mas, só porque este rapaz morreu não quer dizer que ele virou santo não. Todo o terror que ele espalhou está impregnado ainda na memória de todos nós. E você não acha que ele deve ser quem está sofrendo mais do que todos por isso mesmo? Você acha que ele está em paz na nova vida? Creio que ele e seus familiares são os mais necessitados do que todos nós que fomos muito ameaçados pelas suas atitudes imprudentes. Ele é quem está colhendo os frutos da semente que plantou aqui, meu filho. Seus familiares também, provavelmente, além da dor da perda de um filho muito amado, devem estar sentindo a dor do remorso de não terem feito por ele tudo o que estivesse ao seu alcance, para livrá-lo das drogas e talvez até de morte tão trágica. Porque você não se iluda, se para nós ele representava ser um terror, para os seus familiares com certeza era um filho muito querido, como são, para nós o Guilherme, a Marcela e o Felipe. Pense bem, Antônio, ele um dia foi um lindo bebê como os nossos, cujos pais seguraram no colo, traçando para esta criança um mundo de felicidades, alegrias e realizações como nós também fizemos. O carro já havia chegado na porta de casa, mas nenhum deles se animou a sair, pois a conversa estava realmente muito boa. Antônio, uma coisa eu te digo, depois de tantos anos de experiência de vida, jamais julgue alguém com tanta severidade, pois você mesmo ou alguém a quem você ama muito poderá precisar mais tarde de um juiz menos severo. O Aguinaldo e sua família estão precisando da nossa ajuda, e creio que o que nós pudermos fazer tanto material como espiritualmente deve ser feito. É tão bom poder ajudar alguém. Não querendo contestar a sogra, pois sabia no fundo da sua consciência que ela realmente tinha razão, mas também não tendo sublimado o coração ainda ao ponto de querer ajudar alguém que algum dia possa ter-lhe prejudicado, Antônio cala-se mas não se dispõe no momento a auxiliar Dona Ana. Todos entram em casa, e Dona Ana, no leito de dormir, reza com muito fervor pedindo a Jesus ajuda para todas as pessoas envolvidas neste drama, fossem elas encarnadas ou desencarnadas. Ela agora sentia de antemão como seria difícil vencer não só a ignorância daquela família quanto as questões do espírito e a sobrevivência da alma, mas ainda vencer também a pior de todas as doenças, o pior de todos os tumores que existe, que é e sempre será o do preconceito, pois este não permite que todos sejam iguais perante o Pai. Senhor Jesus, Pai, protetor e amigo misericordioso de todos nós. Aqui estamos, Senhor, fiéis aos seus ensinamentos e acreditando realmente na interferência da espiritualidade de luz em caso tão complicado. Tenho a certeza, Senhor Jesus, que se este problema chegou até as nossas mãos, é porque de alguma forma ou de outra nós podemos fazer alguma coisa para ajudar efetivamente esta família. Deus, permita que tenhamos valores morais suficientes para jamais abandonarmos o caso por encontrarmos dificuldades pelo caminho. Ajuda a Jesus, para que os empecilhos sirvam-nos cada vez mais de estímulos para seguirmos adiante no fiel desejo de ajudar o próximo cada vez mais. Sabemos, Senhor, que ao tentarmos ajudar estes irmãos tão comprometidos diante das leis de amor, enfrentaremos forças trevosas desejosas de ganharem esta batalha e arruinarem cada vez mais e mais almas que vieram para a nova encarnação com a missão sublime de evoluírem e vencerem seus próprios defeitos. Ampara-nos, Senhor, para que nada nos tire de nossos propósitos e defende-nos de todos os males. Assim seja. Prosseguiu. Eu sei, Jesus, que nós sozinhos nada podemos, mas com a ajuda dos seus fiéis missionários, os espíritos de luz que nos acompanham, nós tudo poderemos, porque na nossa frente irá sempre o seu evangelho redentor de perdão das ofensas e de muito amor.
Jesus, permita que este perdão e este amor possa atingir todos os envolvidos, e sensibilizar os seus corações, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Assim seja. Nesta noite vovó Ana deita-se para dormir confiante na ajuda da espiritualidade diante do caso Aguinaldo Judite. Na manhã seguinte acorda alegre e bem disposta como sempre. Apressa-se em deixar suas coisas arrumadas, e corre para preparar o desejum de toda a família. No seu afã do dia a dia chegou até a esquecer temporariamente o caso da dona Judite, mas à noite, na hora de suas orações, volta novamente a pedir ajuda da espiritualidade para todos os envolvidos no drama. 2 dias se passaram sem que nada viesse modificar o quadro dos nossos personagens. Rosa, preocupada por não ter tido nenhuma comunicação de Dona Ana, procura telefonar para saber o que fazer. Dona Ana, bom dia. A senhora me desculpe estar incomodando na sua casa, mas como eu não tive nenhuma notícia sua, tomei a liberdade de telefonar para saber o que está acontecendo. Eu estou rezando muito daqui de casa para todos vocês, só que ainda não tenho bem definido como devo começar a agir. E você, tem conseguido fazer as orações e a leitura do Evangelho perto da dona Judite? Tenho sim, Dona Ana. Sabe que está sendo bem mais fácil do que eu imaginava, porque ela toma muitos medicamentos para dormir, e nestas horas de sono é muito fácil a gente fazer uma prece, ler o Evangelho, etc. Quanto a isto eu não estou tendo nenhuma dificuldade. A irmã dela também faz as leituras e as preces junto comigo quando ela está aqui. Isto já é um bom sinal. Hoje à noite teremos reunião no Centro Espírita, e eu vou conversar com o mentor para saber qual a melhor forma de iniciarmos tudo isto. Continue rezando, tenha fé, que com certeza os espíritos já estão agindo a nosso favor. Nesta noite, problemas familiares impediram vovó Ana de ir ao centro, ficando ela muito ocupada em auxiliar os seus familiares. Ela vai deitar pedindo a Jesus o melhor caminho. Na manhã seguinte, antes mesmo dela levantar: Vovó, a senhora já acordou? Claro, meu querido. Posso entrar? Claro, responde vovó Ana, já abrindo a porta com o sorriso mais bonito do mundo, e abraçando Felipe. Como passou a noite o meu neto mais querido, hein? Isso não vale, vó, a senhora fala a mesma coisa para todos. Mas é que todos são meus netos muito queridos. E aí, como foi a sua noite, hein? Passei muito bem, e sonhei com um lindo anjo, muito brilhante, que te mandou um recado. Um recado para mim? De um lindo anjo. Que coisa boa, e qual era o recado? Ele mandou dizer que você vai conseguir o que deseja, só que não vai ser nada fácil, você vai precisar ter muita fé e coragem para não desistir. Ele falou que tem muita gente precisando de ajuda, tanto do lado de lá como do lado de cá. O que será que ele quis dizer com isto, hein, vovó? Ah! Ele disse também que quando a gente quer começar qualquer coisa, basta ter boa vontade e usar o que a vida nos oferece. Esquisito, não é, vovó? Qual será o significado de tudo isto? Abraçando o neto com todo carinho e muita emoção, Dona Ana entendeu realmente tudo que o menino dissera, mas não querendo alarmá-lo com nada, simplesmente responde: traço nada em especial, meu querido. Todos nós temos sempre muita luta para enfrentar nesta terra, e como o anjo disse, não podemos desistir jamais. O mais importante é que ele disse que vamos conseguir vencer, não é mesmo? Vamos logo, que as horas passam voando e todos temos obrigações a cumprir. Corre se aprontar que já já o café estará pronto. Vovó Ana vinha conduzindo a mediunidade bonita de Felipe sempre com muita cautela, transmitindo-lhe ensinamentos seguros e equilibrados, dentro das lições obtidas nos livros da codificação da doutrina, escritos por Allan Kardec. Desta forma, Felipe vinha desenvolvendo pouco a pouco sua faculdade, sem alarde, sem supervalorizações, e muito menos sem atrapalhar o equilíbrio geral dele e da família. Vovó Ana sabia melhor do que ninguém que uma mediunidade destas, que já mostra tão cedo, que realmente não é a idade nem os conhecimentos obtidos nesta vida que definem o grau de uma mediunidade, porque esta, com certeza, já a trazemos de outras encarnações, podendo sempre desenvolvê-la mais e mais,
dependendo do jeito que a usamos e como ela é conduzida. Na pureza do coração infantil precisa ser amparada e desenvolvida devagar, com simplicidade e com lições seguras do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Felipe teve a felicidade de, junto da segurança e do equilíbrio de sua avó, encontrar um caminho seguro para desenvolver seu corpo, sua mente e sua espiritualidade. Como seria bom se todas as pessoas tivessem esta sorte também. Quantas internações em sanatórios e quantos desequilíbrios poderiam ser evitados no planeta se as pessoas aceitassem os conhecimentos da terceira e grande revelação que é o Espiritismo. Moisés veio trazer à humanidade a primeira e grande revelação que foi o Decálogo, numa época onde a barbaridade e a selvageria dominavam a humanidade. Através do Decálogo, que é o maior código de ética que já foi criado, ele trouxe como grande contribuição a maneira mais correta para as pessoas agirem aqui. A missão de Moisés foi muito maior do que só libertar os corpos cativos do povo hebreu, mas também libertar aquelas almas da ignorância espiritual em que viviam, trazendo-lhes os 10 mandamentos como grande código de ética e conduta a ser seguido. Depois dele, Jesus Cristo, o maior mestre que já veio à Terra, disse claramente que não veio anular a lei de Moisés, mas apenas transformá-la, modificando olho por olho tão pregado e seguido na época, pelo ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em vez do revide e da vingança, Jesus veio trazer a lei de amor incondicional e do perdão. 19 séculos depois, Allan Kardec, um professor cientista, através do seu método pedagógico analítico, pelo seu sistema simples de perguntas e respostas traz para a humanidade a terceira revelação tão esperada e tão proclamada por todos os povos, ou seja, a volta do Consolador prometido. A doutrina espírita vem estabelecer e comprovar cientificamente que a morte não existe e a vida continua. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 10. Vovó Ana havia entendido muito bem o recado que a espiritualidade lhe enviara através de Felipe. Quando um trabalho precisa ser realizado, quando sabemos que existe alguém necessitado de socorro, de ajuda e de amparo, não devemos jamais nos negar a auxiliar. Devemos começar com o que temos, ou seja, contamos materialmente com a boa vontade e disposição de ajudar de Rosa, de Débora, e eu vou me juntar a elas nestas preces. Comentava consigo mesma a dona Ana. Em conversa pelo telefone com Rosa, estabeleceram que seriam feitas preces e leitura do Evangelho 3 vezes por dia. No período da manhã Rosa faria estas preces sozinha, por estar lá mesmo e ter mais disponibilidade em horário, tão difícil para as outras. No período da tarde, quando ela visse que Dona Judite já estava dormindo profundamente, avisaria Dona Ana por telefone, e esta viria para juntas fazerem a leitura do Evangelho, e à noite as preces seriam feitas junto de Débora, que havia se comprometido em participar neste horário. Desta forma, com esta predisposição de amor ao próximo e no desejo sincero de ajudar no simples intuito de ver aquelas pessoas felizes e equilibradas, iniciaram-se as preces por toda a família. Tudo estava sendo realizado com muita fé, na confiança de que a espiritualidade maior os acudiria e encaminharia a melhor forma de resolver-se tudo. Não devemos ter muita ansiedade para a resolução completa de problema que se nos mostra de complicada solução diante de tantas pessoas envolvidas e necessitadas de amparo. Portanto, faremos sempre nossa parte da melhor forma possível, e confiantes que a ajuda virá sim, pois Jesus disse que onde houvesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, diante disto e fiéis nas palavras dele, aqui estamos na certeza de que ele estará também e trará inúmeros benefícios para todas as pessoas desta família. E assim elas continuavam firmes, sendo muitas vezes acompanhadas por uma ou outra companheira do centro espírita que havia se interessado pelo caso e se predispôs a ajudar. Certo dia, Magda, a filha mais nova de Dona Judite, chega em casa e percebe aquele movimento estranho no quarto da mãe, passa para dar uma olhada e vê a tia, Dona Ana e Rosa em prece fervorosa por toda a família. A jovem para na porta, e alguma coisa dentro de seu coração falou mais alto, pois ela se enterneceu, permaneceu ali,
vendo aquelas pessoas que não tinham nada a ver com sua mãe e sua família, rezando com tanta sinceridade pelo bem de toda a família, que no final ela resolve perguntar: Ei, o que está acontecendo aqui? Estamos nos unindo em orações pedindo melhoras para sua mãe, e equilíbrio para toda a sua família, minha querida. Responde Débora, que por ser a tia da menina tinha mais liberdade de falar numa situação destas. Você se importa de nós estarmos fazendo isto, Magda? Claro que não, tia. Eu sempre soube que você era Carola mesmo. Rezar é com a senhora mesmo. Sempre foi assim, é ou não é? Sem se importar com o tom um pouco irônico da sobrinha, a senhora continua. Graças a Deus, minha filha. Se tem uma coisa que eu sempre tive comigo foi a fé em Deus e na sua ajuda misericordiosa. Se os médicos e os remédios não conseguem nada com sua mãe, quem sabe as preces sinceras poderão ajudá-la, não é mesmo? Tia, se nem médico nem remédio estão fazendo mamãe melhorar, como a senhora diz, será possível que um bando de pessoas rezando vai ajudar alguma coisa? A esperança é a última que morre, minha filha. Eu acredito que para Deus nada é impossível, e eu espero sinceramente pelas melhoras da sua mãe, pois como você já sabe, todos nós estamos temendo pela sanidade mental dela. E por falar nela, a mamãe sabe que vocês estão aqui rezando junto dela? Ela concordou com isto. Que eu saiba, minha mãe tem até aversão por rezas. Não, minha filha, sua mãe não sabe de nada justamente por esta disposição mental que ela vem mantendo há muito tempo. Mas, se Deus quiser, muito em breve ela irá modificar suas disposições mentais pela ajuda de Deus, vai aceitar e vai até colaborar junto com a gente, você vai ver. Tá aí uma coisa que eu quero ver, tia. Olha, eu faço até uma aposta com a senhora. No dia que minha mãe concordar e quiser rezar junto, eu até venho rezar com vocês também. Tá aí uma coisa que eu só acredito vendo. Eu fico muito contente vendo que você também está disposta a colaborar conosco. Calma aí, tia, eu disse que venho rezar também no dia que a minha mãe concordar, coisa que eu acho muito difícil. Acho que vocês vão ter que ficar rezando enquanto ela dorme dopada de medicamentos mesmo, mas, se assim mesmo vocês querem continuar insistindo, eu não tenho nada com isto não. Papai e Henrique já sabem. Também não, minha filha. Mas para isto eu conto com a sua discrição. Saindo, rindo de tudo aquilo, a menina se afasta respondendo. Tá bem, tia, tá bem, eu não falo nada, ok? Desde que a senhora não atrapalhe a minha vida também. Fica sendo um segredo nosso, tá? Deus te abençoe. Foi a resposta que a jovem ouviu da tia, quando já fechava a porta do seu quarto. E agora? Perguntou Rosa ansiosa. Vamos confiar em Deus, e nos espíritos superiores. Acredito que todos os fatos devem se precipitar pouco a pouco, porque a espiritualidade já está agindo, e aos poucos, todos desta casa serão beneficiados. Acho que esta menina não vai falar nada a ninguém, e, se ela porventura falar, afinal das contas, nós não estamos fazendo nada de mal, pelo contrário. Com o resto da família, pode deixar que cada vez que for preciso eu vou conversando. Acho que para mim fica mais fácil, porque sou parente, e todos sabem da minha fama de rezadeira ou Carola como eles me chamam. Acho que não vão se importar, podem ficar tranquilas. Aliás, a Judite já pouco importa para os seus familiares, ninguém dá mínima a ela, passando muitas vezes até dias sem conversarem com a mãe, nem lhe dão a menor atenção. Disso eu sou testemunha. Diz Rosa, pois estou aqui o dia inteiro, e fico boba de ver como o marido e os filhos podem fazer isto com ela, no momento da vida que ela mais precisa de todos eles. Não vamos julgar ninguém, Rosa, pois todos estão fazendo uso do seu livre-arbítrio, só que terão que prestar contas um dia de como o utilizaram. O livre-arbítrio é a maior faca de dois gumes que o Pai colocou nas mãos de todos nós. Porque podemos fazer o que desejarmos de nossas vidas, sim, mas teremos que nos submeter também à lei de ação e reação que acompanha a todos nós, e através de nossas próprias consciências culpadas, nos chamará um dia para os ajustes necessários. E disto que todos se esquecem, que um dia, o retorno virá com certeza,
E o que plantamos é o que colheremos. De certo minha irmã está colhendo hoje o que sempre plantou, indiferença. Sua família nunca viu com piedade por ninguém, nunca ela procurou usar seus fartos recursos materiais para auxiliar o próximo, mas sim para poder proporcionar cada vez mais e mais facilidades aos seus, não importando se estas facilidades os estavam levando a uma vida de desregramentos e vícios. Procurando interromper a conversa que poderia prejudicar a enferma com vibrações negativas atraídas pelas suas próprias atitudes durante a vida, Dona Ana interrompe dizendo: Não vamos julgar. Quem somos nós, minha filha? Mas eu não estou falando mentira nenhuma, Dona Ana. A Rosa é testemunha de tudo a que eu estou falando. Eu adoro minha irmã de qualquer jeito. Tanto é que eu sou a única pessoa da família que ainda permanece do seu lado tentando ajudar de alguma forma, mas que a vida dela foi um total desregramento. Isto foi sim, tanto é que chegaram todos a esta triste situação. Minha filha, como eu estava falando agora há pouco, a lei de ação e reação é inevitável, só que não seremos nós a julgar. Lembra-se de quando Jesus disse: Atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Então, todas as pessoas naquela hora se afastaram cabisbaixas e tristes, pois reconheceram também que elas tinham algo do que se envergonhar diante das leis do Pai. Assim também nós agora, aqui estamos no simples intuito de ajudar a Judite e a sua família, e não devemos nunca nos autorizar por isto a julgar seus atos. Este julgamento a Deus pertence. Rosa e Débora permaneceram quietas diante da sensatez das palavras de Dona Ana, e principalmente diante do equilíbrio e da justiça que ela mostrava ter naquele momento. Dona Ana continua: Comentários negativos sobre a nossa enferma e sua família farão muito mal a ela neste momento, pois podem atrair influências negativas desejosas de perturbá-la ainda mais. É isto que vocês desejam que aconteça? Deus me livre, responde Débora benzendo-se. Eu só quero o bem dela. Então nós devemos manter as nossas mentes ligadas em Jesus e na espiritualidade maior, para atrairmos somente fluidos benéficos para este local. Vamos continuar com o nosso propósito sempre elevado, pois lá do nosso centro espírita, outras preces e outras orações estão sendo endereçadas a este local, nos horários dos nossos trabalhos, e de lá, quando for possível, iremos começar através da orientação do mentor da casa aos trabalhos de desobsessão. E eu tenho certeza na presença da luz sempre constante junto de todos nós, e no sucesso do nosso empreendimento. Dona Ana prosseguiu: Vamos encerrar agora, pedindo aos mentores espirituais e ao nosso médico Bezerra de Menezes que permaneça cuidando da nossa paciente, e trazendo para este lar os benefícios da cura da espiritualidade para todos os males, do corpo, da mente e do espírito. Vamos juntos fazer a prece de Caritas por toda esta família. Deus nosso Pai, vós que sois todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criaste, piedade para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda a parte, a paz, a esperança e a fé. Senhor, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudar o progresso ao fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas espelhos onde deve se refletir a vossa santa e divina imagem. Assim seja. Capítulo 11. Alguns dias se passaram sem grandes modificações na vida dos nossos personagens. Cada qual cuidava com esmero dos seus afazeres diários,
suas obrigações com o trabalho, a família, a casa espírita que frequentavam, mas jamais se esqueciam da assistência carinhosa e fraterna à senhora Judite, que para um observador atento já apresentava sutis melhoras no que tangia ao seu comportamento diário. Apresentava-se relativamente mais calma, mais compreensiva, aceitando um pouco mais a ajuda das pessoas, uma ou outra conversa, e, fato interessante, ela não falava mais tanto no filho Aguinaldo que meses antes havia partido para a espiritualidade, mas que no coração e na mente daquela mãe atormentada parecia ainda pertencer ao mundo dos encarnados. Antes, era como se ele fizesse parte da casa normalmente. Nossa paciente se recusava a comer enquanto o filho não chegasse. Vivia perguntando por ele e solicitando a sua presença. Agora isto acontecia com menor intensidade, fato que não passou despercebido, principalmente a Rosa, que estava acostumada a lidar com a doente diariamente, e um dia em conversa com Débora comenta: Dona Débora, a senhora não achou que a dona Judite parece que já está apresentando melhoras? Pode até parecer que sim, Rosa, mas são mudanças tão pequenas que passam despercebidas, minha amiga. Podem passar despercebidas para as pessoas que não estão acostumadas com Dona Judite, mas para mim que lido com ela direto, vejo que já se apresentam grandes mudanças favoráveis. Estou tão contente em observar estas transformações, que faço as orações e leitura do Evangelho segundo o Espiritismo sempre com mais fervor junto dela, na certeza de que vamos conseguir o nosso intento. Acho que você está sendo muito otimista, Rosa. Eu não estou tão entusiasmada. Pensa direito. Antes era uma dificuldade enorme para que ela aceitasse os medicamentos, a alimentação, o banho, e hoje eu já consigo isto com certa facilidade. A senhora acredita que outro dia ela pediu a bucha para esfregar o próprio corpo? Isto é ótimo, pois há muito tempo que ela fica totalmente apática, ou até agressiva quando não quer ser higienizada. Eu fiquei muito feliz, dei a bucha a ela, e fiquei em prece agradecendo a Jesus. Tenho a certeza de que a espiritualidade está agindo, e muito. O que Dona Ana tem feito lá no centro, você sabe. Saber exatamente eu não sei, só sei que toda a equipe da casa está trabalhando neste caso com muito amor. Já fizeram várias reuniões em favor desta família, mas saber exatamente o que se fala lá, isto eu não sei, nem pergunto, porque o mais importante é saber que o caso está apresentando melhoras. Rosa prosseguiu. Se a senhora quer ter uma ideia, a comida, que era tão difícil de ser dada, pois ela dizia que só comeria quando o filho chegasse. Algumas vezes ela já está aceitando comer um pouco sem dar nenhum problema. A senhora se lembra de que muitas vezes ela até apavorava todo mundo aqui, pois olhava para determinado ponto da casa e cumprimentava o Aguinaldo como se ele estivesse realmente naquele lugar. Chorava porque eu acho que ela o via em condições não muito favoráveis, xingava e amaldiçoava todo mundo que estava deixando seu filho passar por dificuldades. Mandava chamar o marido para fazer queixas e dizer que ele tinha que tomar providências para que as pessoas tratassem melhor o seu menino. Isto tudo era muito constrangedor, pois deixava um ambiente péssimo dentro de casa. O marido e os filhos se afastavam cada vez mais dela, pois diziam que estava enlouquecendo de vez, e cada vez solicitavam mais e mais calmantes dos médicos, alegando categoricamente que ela enlouquecera. Rosa. Acho que só você é que sabe realmente tudo o que se passa aqui, e em que pé as coisas estão realmente. Você tem sido um anjo bom na vida de todos desta casa. Tudo o que eu faço é com muito amor, primeiro pela minha religião que diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e principalmente que coloca a caridade como condição indispensável para conseguirmos evoluir pelo menos um pouquinho aqui. Amar aqueles que nos rodeiam não é mais do que obrigação. A senhora não acha? Mas amar e nos dedicar aos sofredores e aos necessitados, isto sim eu acredito que tem valor para Deus. Além do mais, eu gosto muito de todos desta casa. Estou aqui desde que o Guinaldinho tinha 5 anos de idade, acompanhei a vida de todos. Praticamente vi estas crianças nascerem e se desenvolverem, eu os tenho como se fossem realmente meus filhos. Além do mais, sempre fui muito bem tratada pelo Sr. Antônio e Dona Judite que sempre valorizaram o meu trabalho.
para mim, quando eu estou aqui é como se estivesse em minha própria casa, e agora que Dona Judite está precisando tanto de mim, eu vou ajudá-la sim, e da melhor forma que eu puder, tanto materialmente, acudindo todas as suas necessidades, como espiritualmente também. Eu tenho fé em Deus que ela melhora e volta a tomar conta desta casa, e com a cabeça bem melhor, voltada para Deus, para uma religião, seja ela qual for e com fé no coração. Eu acredito que isto possa se realizar mesmo. Deus te ouça, Rosa, Deus te ouça. Eu ainda estou como São Tomé, estou pagando para ver, para acreditar que tudo isto possa se resolver de vez, só mesmo vendo. Se isto realmente acontecer vai ser um verdadeiro milagre, e eu te digo mais, se o espiritismo curar minha irmã, eu viro espírita também. Tá aí, eu acredito em milagres, e tenho fé em Jesus que é bom Pai, e vai conceder esta graça para esta família. Os dias passavam, e vamos encontrar certa noite, numa das reuniões do Centro Espírita Chico Xavier, um diálogo bastante interessante entre o doutrinador e o espírito comunicante. O que você tem, meu irmão? Por que chora tanto? Posso ajudá-lo? Ninguém pode me ajudar, ninguém pode me ajudar. Não sei o que aconteceu, estou completamente abandonado por todos. Todos viraram as costas para mim, minha família, meus amigos todos. Por que você está pensando desta forma? Porque ninguém quer mais nem conversar comigo, nem meus amigos, com os quais eu era tão unido. Eles nem sequer reparam que eu existo. Quando vou conversar com eles nem se dignam a me olhar, muito menos a me responder. Eu sou um infeliz mesmo. Nenhuma as gramas da boa que eu sempre consegui com tanta facilidade e agora eles já não querem me fornecer mais e eu estou ficando louco sem ela. Muitas vezes para me sentir melhor, colo em algum amigo meu, falando bastante para ele buscar o que sempre queremos. E sempre tendo muita vontade e necessidade dos produtos, eu percebo que assim é fácil deles me atenderem. Eles buscam o que mais eu desejo no momento, seja o fumo, a injeção ou os magníficos pozinhos mágicos. Junto deles eu consigo me acalmar um pouco, pois fumo junto com eles, e recebo não sei como os produtos injetados ou aspirados. Não sei como isto acontece, mas que me faz muito bem, isto faz mesmo. Só que estou percebendo que o corpo dos meus amigos parece estar enfraquecendo, pois como eu colo neles exigindo cada vez mais e mais drogas, pois eu consigo ficar com um pouco do material consumido, seus organismos estão ficando debilitados e alguns já enfrentam sérios problemas de saúde, sendo que um deles, o Luiz Armando, já foi até internado pela família em estado péssimo, e eu estou ficando preocupado porque sem eles o que eu vou fazer? Meu filho, você já pensou em pedir ajuda a Jesus? Meu avô sempre falava isto. Que avô? O pai do meu pai, que eu nem sei por que ele vinha falar comigo. Se não me engano, acho até que ele já morreu. Que coisa esquisita, acho às vezes que eu estou ficando louco. Já entendendo que o avô que procurava ajudar o rapaz era desencanado, e que o rapaz não sabia que tinha desencanado também, o doutrinador procura encaminhar a conversa com prudência e calma. Você não acha que seria muito bom pedir ajuda do seu avô e de Jesus outra vez, meu filho? Que nada, eu nunca fui lá de muito chamego com a família, não sei nem por que este meu avô resolveu agora me perturbar. Seu avô te ama, e só deseja te ajudar nesta nova fase que você está enfrentando, como eu acredito que toda a sua família também só queira o seu bem. Não é isto que eles têm demonstrado não, meu pai e meus irmãos nem ligam para mim. E eu já peguei conversas deles dizendo o que querem mesmo é me esquecer. O Senhor acredita que eles falam isto na minha frente? Nem disfarçam mais, falam na cara, e o pior é que fingem não me ver. Minha mãe, esta sim mostrou que gosta de mim, vive perguntando por mim, só quer almoçar ou jantar depois que eu chego, me chama toda hora, e só se sente bem quando eu estou por perto. E você acha que sua mãe está feliz assim? Meio indeciso, parecendo não entender bem o que lhe era perguntado, muito confuso, aos poucos ele responde. Não sei mesmo. Às vezes parece que ela fica muito feliz quando me vê, mas fica nervosa quando as outras pessoas não me veem também, ou fingem não me ver, aí ela grita,
Faz escândalos, como sempre. Esta é a minha mãe. Mas não sei por quê. Lá vem as pessoas com um monte de remédios que fazem ela beber e aí ela dorme muito. O engraçado é que quando ela dorme fica mais fácil para nós dois conversarmos. Acho que ela finge que dorme, para as pessoas saírem de perto e deixarem a gente em paz. Acho que aqueles remédios não fazem efeito nenhum. Ou então mamãe finge que bebe, mas não bebe nada. Muitas vezes conversamos bastante. Tem dias que ela conversa normalmente, fala da vida dela, pergunta da minha. Em outras vezes ela chora muito, lamenta a minha partida, diz que eu nunca poderia ter deixado ela tão cedo. E eu tento explicar que não deixei ninguém, que eu estarei sempre ali do lado dela. Mas ela também não entende bem o que eu falo e as coisas ficam meio esquisitas. Parece que eu não entendo o que ela está falando realmente. Nem ela entende o que eu falo. Mas mesmo assim a gente não se importa com isto e continuamos a viver juntos. Ainda bem que eu tenho a minha mãe que me ama de verdade. Ela é a única que me ama, que me quer por perto, que vive me chamando e querendo que eu esteja por perto. Ah! Eu estava me esquecendo do mais importante. Parece que ninguém quer me ver feliz mesmo, porque de uns tempos para cá apareceram algumas pessoas lá em casa. Uma mulher que eu não conheço que se juntou com nossa empregada e minha tia, e elas começam a fazer umas rezas lá dentro do quarto da minha mãe, só para nos atrapalhar, porque quando elas começam com aquela bobagem toda, aparecem umas pessoas dizendo que querem me ajudar, querem me levar para um lugar onde eu possa me tratar porque eu estou sofrendo muito desde o dia do acidente, mas parece que na minha casa ninguém se importa em querer chamar um médico para mim, eles me excluíram de verdade. Eu não estou mentindo quando digo isto. Só minha mãe que vive apelando para todo mundo para chamarem um médico para me ajudar, mas ninguém dá ouvidos a ela. Dizem que está louca, vê se tem cabimento. E você já procurou aceitar a ajuda destes amigos que querem te levar para um tratamento? Já. Na primeira vez eu achei que finalmente meu pai tinha resolvido chamar um médico para cuidar de mim e foi. Mas na verdade era mais uma armadilha do meu pai mesmo. Pois eles queriam que eu ficasse lá trancado no hospital, sem poder sair, com a desculpa de me tratar. Eu percebi que era uma armadilha para me tirar de perto da minha mãe. Fugi de lá e voltei. Só que aquelas rezas continuam, e eles estão me atrapalhando muito. Você já procurou rezar junto delas? Já procurou usufruir dos benefícios destas orações também? De jeito nenhum, eu nunca fui voltado para estas bobagens. Nem minha mãe era. Acho que eles estão usando de alguma bruxaria para que minha mãe aceite isto. Eu fiquei muito bravo. Até fiz com que minha irmã chegasse um dia na hora exata que aquelas barbaridades estavam acontecendo. Mas minha irmã também não deu a mínima. Acho que ninguém em nossa casa quer saber de mim nem da minha mãe. O pior é que está ficando difícil eu chegar perto dela. Porque os novos enfermeiros que não sei quem contratou dizem que se eu estiver muito próximo ela piora. Que se eu amo mesmo minha mãe eu preciso deixar ela se recuperar na saúde, se fortalecer, e enquanto isto eu devo me tratar também, mas eu acho que é tudo mentira, eles só querem nos separar, e acho que vão acabar matando minha mãe deste jeito, e se minha mãe morrer eu não aguento, porque eu não vivo sem ela. Ninguém morre, meu filho. Você sabia disto? Como não morre? Morre sim, meu avô morreu, eu fui no enterro. Colocaram ele debaixo da terra e ninguém mais o viu. Não sei o que está acontecendo que de vez em quando ele me aparece de uns tempos para cá. Deve ser algum truque de alguém, ou alguma bruxaria mesmo. O rapaz chorava demais, e estas lágrimas, no momento representavam um auxílio benéfico do alto, para que ele pudesse sensibilizar-se um pouquinho, para aceitar e permitir que mensageiros do Senhor o auxiliassem em momento tão difícil. Sempre acompanhados pelo avô Martinho Rodrigues, que nunca havia deixado o neto só neste triste caminho escolhido por ele mesmo, só que as condições vibratórias em que Aguinaldo se encontrava, não permitiam que ele conseguisse enxergar o avô tão querido e tão próximo. Muitas vezes, meus amigos, nas nossas vidas tanto de encarnados quanto de desencarnados, estamos tendo socorro, ajuda e o amparo que necessitamos, ou que gostaríamos de ter. Mas, infelizmente devido às nossas posturas mentais de revolta, de incompreensão ou de não aceitação do que a vida nos apresenta no momento,
Não conseguimos sequer enxergar esta ajuda fantástica que os nossos mentores espirituais estão nos concedendo, e fixamos nossas mentes em fatos ou problemas que nos colocaram nas situações que jamais gostaríamos de estar, impedindo assim o nosso próprio progresso, a nossa própria evolução. Porém, diante das leis maiores que nos regem, e foram aceitas por nós mesmos, antes de reencarnarmos na atual jornada, são essas mesmas dificuldades que vão fazer com que nossas mentes e nossos corpos tão acostumados ao descanso e a um descaso possam se exercitar, superarem-se a si mesmos, e criarem para nossas almas imortais as melhores condições possíveis para esta vida e principalmente para as próximas que virão. Cada ser é o arquiteto do seu próprio destino. Criamos para nossas vidas materiais e espirituais tudo o que plasmarmos em nossas vidas mentais. Se você fixar sua mente em momentos de dor, de perda, de tristeza, de aborrecimento, de mágoa e de desilusões, saiba que estará atraindo cada vez mais e mais situações semelhantes para a sua vida. Portanto, pense no bem, pense na verdade, pense na bondade, na prosperidade e no amor, e atrairá tudo isto para você. Neste dia, Aguinaldo, tendo recebido passes espirituais apropriados para a ocasião, pôde ser transportado adormecido em local de refazimento no plano espiritual, porém, bem próximo da crosta, onde o ambiente fluídico muito se assemelhava ao da Terra. Sempre acompanhado por vovô Martinho, que no momento não cabia em si de tão feliz por ver que com a ajuda dos novos amigos, finalmente ele veria seu neto querido ser encaminhado convenientemente como deveria ser. Por determinação dos médicos responsáveis por aquele local, ficou estabelecido que ele seria submetido ao tratamento da sonoterapia, se assim podemos chamá-lo aqui, para que repousasse bastante, relaxasse um pouco seu sistema nervoso tão abalado, e depois seriam tentadas as sessões de terapia psíquica que tanto ele precisava. No Centro Espírita Chico Xavier, os trabalhos estavam sendo encerrados com sincera prece de agradecimento a Deus nosso Pai Criador, causa primeira de todas as coisas, por todos os benefícios que haviam sido distribuídos no recinto naquela noite e sempre. Vovó Ana volta para casa sentindo enorme sensação de paz e equilíbrio, vibrando com o encaminhamento do caso Judite Aguinaldo. Ao chegar em casa, sua maior vontade era de ligar para a casa de Judite para ter notícias de como as coisas estavam por lá, mas temendo perturbar a família em hora avançada da noite, resolveu acalmar-se e esperar pelo dia seguinte, quando então ligaria, e até mesmo iria lá, como sempre, para fazer a prece e leitura do Evangelho no período da tarde. À noite, ao dormir, Dona Ana sonha com um senhor simpático, de meia idade que lhe sorria e agradecia muito. Acorda na manhã seguinte com os olhos de gratidão daquele homem que ela não conhecia na sua mente. Quem será este homem? Pergunta para si mesma. O que será que ele queria comigo? Será que queria me falar alguma coisa? Parece que ele queria me agradecer alguma por coisa, mas o que? Que eu saiba, eu não o conheço e nem fiz nada para que alguém queira me agradecer. Que engraçado, me parece que já somos velhos conhecidos, mas sinceramente eu não consigo me lembrar de quem ele é. Preocupada com suas funções do dia a dia onde todos da casa dependiam dos seus préstimos, dedicou-se toda a manhã em acudir todas as obrigações a que estava acostumada. À tarde, como sempre fazia já há algum tempo, arrumou-se e foi confiante fazer a prece e leitura do Evangelho, junto de Rosa pela família necessitada. Olá, Dona Ana, saúda Rosa, como sempre muito contente ao ver a amiga chegar. Que bom ver a senhora. Como estão as coisas por aqui, Rosa? Eu creio que as coisas melhoram pouco a pouco, mas estão melhorando. Como eu já falei para a senhora e também para Dona Débora, eu, que convivo sempre com Dona Judite, tenho notado muitas modificações. Sim, mesmo que estas mudanças possam não ser grande coisa para os outros, a gente pode ver que alguma coisa está mudando sim e Dona Judite está melhorando. Vamos lá para o quarto, porque ela já está dormindo. Dona Ana fez a prece inicial com simplicidade, mas com todo o fervor e fé de um coração puro e generoso que realmente deseja ajudar o próximo de forma incondicional. A seguir, foi aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Rosa leu a seguinte mensagem.
Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho e da tola vaidade que seca o coração, depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem da sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse, ou não tivesse, feito tal coisa eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males desta natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas mas inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência, são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio. Então, o homem se põe a dizer: eu perdi minha jornada, eu perdi minha vida. Se no início da minha vida eu soubesse o que sei agora, teria evitado muitos males e muitos aborrecimentos. Mas, da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o som de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Acabada a leitura, as duas amigas ficaram alguns instantes caladas, pensativas, como se analisando intimamente as próprias vidas, diante da grande lição recebida. Rosa quebra o silêncio. Dona Ana, que lição esta que acabamos de ler? Seria muito bom que todas as pessoas a lessem e pensassem um pouquinho em suas atitudes diante da vida. A senhora não acha? É verdade, geralmente quando passamos por algum problema ou dificuldade,
O mais comum é que as pessoas revoltem-se, reclamem e culpem imediatamente alguém ou alguma situação, em vez de assumirem elas mesmas as próprias faltas, os próprios fracassos que chegaram por terem agido mal diante da vida. Todos nós temos culpa pelo que estivermos passando, Rosa, ninguém sofre impunemente. Se porventura não tivermos feito nada que possa nos desabonar nesta existência, provavelmente em etapa anterior iremos encontrar as causas que deram origem aos atuais sofrimentos. É impressionante ver que para Deus nada passa despercebido, não é mesmo, Dona Ana? Nós podemos até enganar as pessoas que nos rodeiam, mas jamais enganaremos a espiritualidade nem a Deus. A criação é perfeita, nossa consciência é nosso grande juiz, sempre nos premiando quando agimos corretamente, ou nos punindo quando ofendemos de alguma forma as leis de amor do Pai. Ninguém volta ao planeta em nova encarnação à toa. Se escolhemos voltar é porque com toda certeza temos contas a ajustar. Você pode ver que todas as pessoas estão de uma forma ou de outra, enfrentando sérios problemas, onde necessitam superarem a si próprias, venceram suas limitações, seus medos, suas angústias, suas ansiedades. É por isso que estamos todos aqui. Todos nós, sem exceção, temos arestas a parar diante da lei maior. Não podemos jamais culpar os outros ou até o destino pelos nossos problemas. Devemos encarar tudo de frente, assumirmos nossas fraquezas, corrigi-las, agir melhor e assim construir um mundo melhor para nós e consequentemente para os nossos entes queridos também. Dona Ana, a senhora acha que quando uma pessoa melhora suas atitudes, ela consegue transformar os outros também? É claro, Rosa, pois se uma das pessoas de uma família ou de um ambiente de trabalho assume a postura da fé viva, o comportamento exemplificado pelo Evangelho redivivo, ela com certeza terá elevado de forma significativa seu padrão vibratório, e com isto, além das suas atitudes realmente transformadas, ela conseguirá sensibilizar os corações das pessoas que a rodeiam, ou pelo menos sensibilizar alguns deles, que irão se transformar também. Somente o exemplo consegue transformar os corações. De nada adiantam lindas palavras que não são seguidas de belos exemplos por aquele que as emite. Nossa, isto é muito sério. É sério sim, porque se você fala coisas boas sobre o Evangelho de Jesus, mas nas horas em que deveria praticar as lições ensinadas você se transforma totalmente no oposto, então suas palavras não valerão nada, e você não conseguirá melhorar ninguém, pois ainda não conseguiu sequer transformar sua própria alma. Cada pessoa que deseja a melhora de qualquer ente querido, deve antes de mais nada melhorar a si mesma, dar ótimos exemplos, para com isto conseguir sensibilizar aqueles que a rodeiam. No caso da nossa amiga, Dona Judite, eu tenho a certeza que Jesus irá nos abençoar e nós conseguiremos através das atitudes de fé, paciência, persistência e amor, trazer para esta casa transformações morais e espirituais realmente palpáveis. Neste instante ouve-se um grande barulho, como se alguém tivesse chegado e batesse à porta da casa violentamente. Como isto não era comum acontecer, Rosa sai rapidamente para ver o que estava acontecendo, e logo vê Magda entrando desesperada e chorando, procurando evitá-la, e correndo para seu quarto. Magda, minha filha, o que aconteceu? Fala carinhosamente. A jovem, desesperada, não responde nada, entra no quarto, se joga na cama e não para de chorar. Rosa sai, deixando que a moça desabafasse, e volta minutos depois, trazendo linda bandeja com rosquinhas e biscoitos que a jovem tanto gostava, e 2 deliciosos copos de vitamina. E aí, Pituxinha, vamos ver quem acaba a vitamina primeiro? A jovem olha imediatamente para Rosa, pois há muito tempo não ouvia ninguém tratá-la assim carinhosamente pelo apelido de infância. Por que você está me chamando assim? Pergunta com os olhos vermelhos de tanto chorar. Porque para mim você continua sendo aquela mesma Pituxinha de sempre, aquela menininha alegre, cheia de vida, com os olhos brilhando de felicidade pelas coisas simples da vida como esta vitamina de frutas. Você se lembra que era a sua preferida? Abraçado Rosa com toda a força de um coração atormentado e sem rumo, a jovem desata a chorar novamente e diz: Ah!
Rosa, só você mesmo para se lembrar de uma coisa destas agora. Quanta coisa mudou nas nossas vidas, não? A gente era uma família tão feliz, vivíamos rindo e festejando. Hoje nossa casa não existe mais e nós nos tomamos sombras da vida. O que é isto, Pituxinha? Jamais diga uma bobagem destas. Você é uma jovem saudável, linda, inteligente, tem tudo que a vida pode oferecer para alguém. Só está um pouquinho perdida, mas com certeza será muito feliz sim, e eu estou aqui para te ajudar a realizar todos os teus sonhos, viu? Ou você acha que a antiga babá deixou de te amar só porque você cresceu? De jeito nenhum, você não vai se ver livre de mim tão cedo, viu? Eu estarei sempre aqui, do teu lado, para o que der e vier. E agora, vamos tomar as nossas vitaminas? Rindo meio sem graça, e com o rosto ainda molhado de tantas lágrimas, a moça diz. A mesma brincadeira de antes, quando teimávamos em não comer, não é mesmo? É, e se antes dava certo, agora também vai dar, não é mesmo? Se eu também vou beber com você, não tem como você me negar. As brincadeiras agora já não têm mais graça, pá. Tem sim, as brincadeiras representam os nossos sonhos diante da vida, e estes não podem morrer jamais, são eles que nos mantêm vivas e felizes. Vamos lá que eu já vou começar a beber a minha, e você já sabe que quem tomar tudo primeiro terá direito a 2 sobremesas no jantar. Rosa, será que você não percebeu que hoje em dia as sobremesas não têm mais importância nenhuma? O tempo passou, e com este maldito tempo passamos todas nós também. Sobremesa não quer dizer nada. Sem se perturbar com o tom amargo da moça, a antiga babá continua. Isto é porque você ainda não sabe o que vamos ter de sobremesa para o jantar. Instantaneamente a moça vira-se tendo já um pequeno brilho no olhar e diz. O que vai ter hoje? Mostrando displicência, mas com uma atitude muito madura de quem sabia o que estava fazendo, Rosa responde. Ué, não foi você mesma quem disse que sobremesa hoje em dia não significava mais nada? Sorrindo da brincadeira e até da própria infantilidade, Magda abraça Rosa e diz. Você sempre me pegando, não é mesmo? Já conhece as minhas fraquezas e sabe muito bem como usá-las. Me diz aí, qual será a sobremesa de hoje, hein? Por acaso será o que estou pensando? Pudim de leite condensado? E se for? Responde de forma marota, a carinhosa babá. Aí você resolveria beber a vitamina? Rindo das brincadeiras recordadas, Magda toma lentamente o copo de vitaminas, e depois olha divertida para as rosquinhas e os biscoitos que ela tanto gostava. Entre risos, soluços, um pouco de lágrimas e mais um pouco de brincadeiras tão bem colocadas por Rosa, a moça foi melhorando seu humor, e de repente a babá diz. Meu Deus, eu me esqueci da dona Ana, ela está sozinha lá com a sua mãe todo este tempo. Deixa eu ir chamá-la. Rosa volta e com dona Ana que havia ficado rezando, pedindo a Jesus e aos espíritos amigos proteção, ajuda e amparo para aquela jovem que com certeza passava por um momento difícil de sua vida e necessitava se equilibrar. Será que sobrou uma rosquinha para mim? Dona Ana já chega brincando. Claro que sobrou, senta junto dela que eu já venho te trazer um cafezinho. Magda e dona Ana ficaram sozinhas no quarto. E foi a jovem quem quebrou primeiro o silêncio. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que a senhora vem sempre rezar pela minha mãe se a senhora nem a conhecia, não foi amiga dela, aliás, nem as amigas dela vêm visitá-la mais? Por que a senhora suporta vir aqui para simplesmente rezar? Sabe, minha filha, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu venho rezar pela sua mãe, porque a considero uma irmã em Jesus. E por isto eu quero o seu bem, quero vê-la curada, cuidando da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, eu quero vê-la bem, só por isso. E o que a senhora ganha com isto? Desculpa perguntar, mas eu acho que as pessoas sempre fazem as coisas esperando alguma recompensa, e a senhora o que espera? Minha mãe nem era de se interessar por religião, acho até que ela nem vai querer ser sua amiga se ela melhorar, porque ela não gostava de beatas. Mas eu não estou esperando nada, só de vê-la bem e curada já será uma grande recompensa.
Sabe, Magda, eu sou espírita, e na minha religião nós aprendemos que somente através da caridade as pessoas conseguirão realmente praticar o amo próximo como a ti mesmo que Jesus nos ensinou, e eu procuro aprender e praticar isto. Olha o cafezinho, entra Rosa com a bandeja e um delicioso cheirinho de café coado na hora. Não tem coisa melhor do que um cafezinho a esta altura, não é mesmo? Dona Ana, eu não entendo como num mundo tão violento, tão egoísta e tão materialista como este em que nós vivemos, possam existir pessoas como a senhora e a Rosa que fazem as coisas com tanto amor, visando só o bem dos outros. Rosa escutou a menina dizer isto e sorriu levemente de satisfação, pois com certeza depois deste encontro e deste bate-papo, alguma coisa mudaria no coraçãozinho dela também. Dona Rosa procurou explicar da forma mais simples possível para não cansar a moça nem parecer piegas como os jovens costumavam dizer. Magda, tudo é uma questão de postura mental. Quando colocamos nossa mente só voltada para realizar nossos desejos materiais, é isto exatamente o que irá acontecer em nossas vidas. Só que, mais tarde, poderemos sentir um vazio dentro de nós muito grande, porque algo maior nos falta, apesar de farta a vida material. Mas, se por outro lado, voltarmos nossas consciências e nossas mentes para nosso lado espiritual, aí sim buscaremos nossa realização completa e maior, visando crescermos como almas imortais do que somos. E, se por outro lado conseguirmos unir harmoniosamente estes dois aspectos da nossa vida, o material e o espiritual, aí sim nosso equilíbrio será completo. Pensativa, como se meditasse sobre tudo o que estava escutando, a moça só consegue dizer: interessante, eu nunca tinha pensado assim, mas me parece lógico. Bem, minhas amigas, o bate-papo está muito bom, mas eu tenho que chegar em casa e preparar o jantar porque daqui a pouco os meninos começam a chegar. Amanhã eu estarei de volta. Tchau, Magda. Dona Ana beija a jovem e sai acompanhada de Rosa, que estava exultante de felicidade com tudo o que tinha acontecido. Gostei de ver o teu jeito de conduzir as coisas por aqui, Rosa. Você deu toda a ajuda que a menina precisava e nem sequer perguntou o que tinha acontecido, que seria o normal de qualquer pessoa fazer em primeiro lugar. Sabe, Dona Ana, isto eu já aprendi com a vida. De nada adiantam interrogatórios inúteis nas horas mais difíceis. As explicações do ocorrido virão com certeza mais tarde, mas no momento o que precisamos é trazer equilíbrio para quem está desesperado, acalmar a situação e trazer um pouco de paz para o ambiente geral. Rosa, minha amiga, você é uma verdadeira psicóloga, e das boas, viu? Acho que você é o anjo bom desta casa. Sorte deles terem você por perto em um momento tão duro. Rindo pelas brincadeiras, as duas amigas se despediram, prometendo se reencontrar no dia seguinte como sempre. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal, e clique em vídeos ou playlist. Capítulo 12. Sempre que houver um ou mais em meu nome, aí eu estarei, nos disse o Cristo, enquanto esteve no planeta. E é acreditado nesta verdade, que os missionários do Senhor enquanto encarnados, trabalham incansavelmente na certeza de que o Pai os ajudará. E assim acontecia com nossas amigas desejosas de auxiliar aquela família. Enquanto as preces eram feitas diariamente, sem interrupções no quarto da enferma, no centro espírita vários interessados neste caso trabalhavam sem cessar. Várias providências já haviam sido tomadas, e muitas entidades do mundo dos espíritos se mobilizavam a favor daquela família, para a alegria do Sr. Martinho Rodrigues, um dos responsáveis pela evolução daquele grupo familiar, e que havia sido, nesta última encarnação, o genitor do Sr. Amarildo, hoje pai do Aguinaldo, que era um dos alvos de maior atenção de toda a equipe, por ter desencarnado em tão lastimáveis condições, aturdido pelo efeito das drogas abusivas e tóxicas das quais fazia uso. Graças a muita ajuda dos amigos espirituais, o jovem Aguinaldo estava hoje sendo submetido a sério tratamento de desintoxicação das energias perispirituais tão danificadas por ele mesmo. A senhora Judite, tão despreparada espiritualmente para qualquer eventualidade ou problema maior que exigisse de sua parte um pouco de compreensão, aceitação e seriedade diante das grandes leis divinas, também recebia,
Além da ajuda inestimável das amigas encarnadas, um grande auxílio da espiritualidade, quando fora do corpo. Como recebia pesado tratamento baseado em fortes sedativos, permanecia a maior parte do tempo em estado de sono profundo, facilitando assim a sua saída do corpo. Espírito frágil, sensível e amedrontado, preferia sempre ficar ali mesmo ao lado do corpo em estado de letargia. Não recebendo mais a presença constante do filho desencarnado que fora levado pelos mentores do centro espírita a tratamento em local próprio, permanecia mais apática, mas em compensação mais tranquila também, chegando, às vezes, até a se esquecer de todos os seus problemas materiais, o que representava um benefício à sua mente necessitada de proteção, amparo e grande ajuda. Apesar de não conseguir enxergar as entidades que a estavam auxiliando diuturnamente, devido a seu padrão vibratório muito limitado, ela recebia grandes recursos terapêuticos, de enorme benefício para sua recuperação mental, física e psíquica. Judite era amparada, em primeiro lugar, pela nossa irmã Léa, corajosa entidade espiritual que labuta na recuperação de mentes perturbadas de todas as espécies. Passes constantes eram ministrados na doente, visando sempre seu reequilíbrio geral. Através do trabalho e zelo constante da irmã Léa, o quarto de nossa irmã havia sido completamente isolado magneticamente do resto da casa. Nenhum tipo de perturbação ou energia de menor padrão vibratório penetraria ali, pelo isolamento que havia sido montado. Nenhuma entidade menos digna do mundo espiritual poderia perturbar nossa doente, nem pessoas encarnadas, pois estes nem sentiam vontade de penetrar naquele quarto. Num ambiente que tanto a favorecia, Judite só poderia apresentar grandes melhoras, que até o presente momento ainda passavam quase despercebidas para os encarnados. Certo dia, Léa comentava com um de seus mentores superiores e orientador dos trabalhos em prática. Senhor, vejo que nossa doente já apresenta relativas melhoras, mas necessitamos urgentemente começar a retirar os fortes sedativos recomendados pelos médicos terrenos, pois eles já começam a afetar fortemente a paciente, e agora ela precisa ficar mais tempo desperta para ter a chance de querer assumir a própria vida, pois seu estado de apatia diante das responsabilidades terrenas é muito grande e isto não pode continuar assim. Todos naquela casa estão necessitando urgentemente de cuidados maternos. Ela necessita tomar sol, estar em contato com a natureza, enfim viver. Pelo que já sabemos, seu filho desencarnado já está sob sério tratamento, não a incomodando mais. Mas na cabeça dela, a grande preocupação ainda é o Aguinaldo. Ela fixou clichês mentais do sofrimento do filho e da necessidade de tratá-lo, dos quais não se livra um instante sequer, nos dificultando a tarefa de auxílio. Necessitamos de imediato mostrar a esta angustiada mãe que o filho já está recebendo os tratamentos devidos, para que ela relaxe um pouco seu estado de tensão emocional. Isto é difícil, pois seu espírito não aceita sair do quarto, se rebela contra todos e contra tudo. Vou examinar sua ficha, e ver que recursos poderão ser usados diante de tudo que ela já passou nesta e talvez até em outras vidas. Obrigada a Jerônimo, eu sabia que poderia contar com sua ajuda, pois tudo o que podíamos fazer até agora já foi feito, já conseguimos muitos progressos, mas daqui para frente, fatos e atitudes novas devem ser tomadas, para que possamos dar continuidade e tirar Judite da cama e da apatia de uma vez por todas. Enquanto estas medidas estavam sendo tomadas no mundo espiritual, na Terra, Magda, deveras impressionada com a conversa que tinha tido com Rosa e Dona Ana, procura Henrique, o irmão, para comentar tudo o que havia escutado, mostrando mesmo uma nova postura mental diante do caso da mãe adoentada. Henrique, outro dia eu cheguei em casa fora do meu horário habitual, e me encontrei com a Rosa e a Dona Ana rezando pela mamãe. Pude conversar com elas e confesso que fiquei realmente sensibilizada. Elas parecem tão certas da eficácia desse tratamento espiritual que a mamãe está recebendo que eu acho que começo a acreditar que ela pode se curar realmente. Cético, o irmão retruca. Que é isto, irmãzinha? Será que você também está começando a se voltar para estas coisas? Isto é crendice de gente simples que não tem mais para quem apelar.
Acho que não, Henrique. Elas são pessoas boas e estão fazendo tudo isto só porque querem ajudar a mamãe a se curar. Não tem mais nenhum outro interesse. Elas não pensam assim como a gente. A cabeça delas é diferente. E o que elas mais querem é ajudar mesmo. Para nós é difícil de acreditar e é até engraçado falar isto, mas eu acho que é pura verdade, diante de tanta simplicidade e honestidade das duas. Bobagens, minha irmã. Você já viu a mamãe levantar depois disto? Já viu alguma melhora nela? Que nada. A mamãe continua dormindo com os remédios do Dr. Américo e mais nada. A verdade é esta. Henrique, eu estive pensando, e se a gente também começasse a rezar junto delas pela mamãe, será que não seria bom?